podemos continuar com a dinâmica de o que é que semeei, a última coisa que semeei. E vou passar a palavra pelo Vincent à Ana Félix. Olá, eu só cheguei agora, cheguei um bocadinho mais tarde, então eu ia pedir que me dissessem o que era. Então, para partilhares, qual foi a última coisa que semeaste? Semear eu não semeei, eu plantei, foi assim, várias plantas que eu tinha aromáticas que arranjei dos meus pais, que pus no terreno e pronto, começou a crescer a partir daí. Semear, mesmo com semente, foi o ano passado de girassóis. E a partir daí foi só colher a coisa e eu também fiquei a pensar assim, e agora colher girassóis e vou guardar as sementes e pôr no próximo ano, como é que a coisa se vai fazer? É aquela coisa de comprar, experimentar e ir fazendo. Neste momento tenho aquilo que foi ficando e que cortei e estou agora a ver a começar a nascer. Obrigada, Ana. E então passas a bola a quem? Pois, deixem-me ver aqui, que eu estou no telemóvel, não vejo os nomes todos. A Elodie. A Elodie já foi. Então, deixa ver, Maria Pimenta. Olá. Então, a última coisa que eu plantei foi mais transplantar. Foi pôr algumas árvores no terreno à volta de novembro. Pus uma macieira, uma pereira, pus uns sálixes, uns chorões e também um medronheiro. Pronto, foi isso. E passo ao Ahari. Não, ao Guilherme. O Ahari já foi? Desculpa. Não, desculpa, então passo ao Ahari. Exato. Olá, gratidão pelo convite. A última coisa que plantei foi feijões. No nosso Forest Garden estamos a pôr feijões junto às árvores, para fertilizar, para fixar o azoto. Então foi a última coisa que tivemos a plantar cá, foi feijões junto às árvores. Graças pelo convite. Passo. Quem falta para passar? Por exemplo, o Pedro Maurício, o Pode ser, Federico... Pedro Maurício. Pedro Maurício. Pedro Maurício. Então acho que alguém aqui partilhou o ecrã, mas não disse. O Pedro disse aqui que nos semeou gestas em tabuleiros. Boa, obrigado, Pedro. Então, e queres passar a bola a quem? Não está a dar a câmera, no Zoom. Ana Leonor. Muito bem. Então, Ana Leonor, o que é que... Olá. Eu tenho plantado várias coisas ultimamente, tenho recentemente um novo terreno, então estou a recomeçar. Plantei já várias couves, vários tipos de couves, plantei saladas também, rúcula, pois essas foi as últimas, já tinha plantado feijões e ervilhas, mas as últimas foi a rúcula e ervas aromáticas também, fiz uma espiral e que plantei já umas ervas aromáticas e flores, e foi isso que eu plantei ultimamente. E passar a bola, eu não sei, também estou no telemóvel, não consigo ver todos e já não sei quem é que falta. Ok, então João Neves. Passa a bola. Olá a todos, boa tarde.
Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim? Sim, sim. Ok. A última coisa que plantei foi há cerca de meia hora. Foi alguns pés de chagas ou de capuchinhas. Foi a última plantação que fiz. É tudo. Vai, passa a bola agora a quem levantar o braço, que eu também não tenho já de cor quem é que terá falado. Ao Projeto Criana. Passa a bola então ao Projeto Criana. Obrigado, até já. Boa tarde a todos. A última coisa que plantamos aqui no terreno foi na segunda-feira, salvo erro. Foi durante o fim de semana e durou até a segunda-feira, foi cerca de 300 pés de arbustos autóctones, entre eles madeirinheiros, murtas, sanguinhos da sebe, pilriteiros, a rosa mosqueta, e também semeamos cobertura verde porque tivemos a roçar e então para voltar depois a ter cobertura de sol fizemos uma sementeira de cobertura verde, entre muita coisa. Então passo a bola à Ana Rosa. Tens que ligar o microfone, Ana. Já está. E Já. Ok, então a última coisa que eu semeei foi tomates e abóboras. Retirei das sementes de cozinha, depois fiz ali umas camadinhas e agora estou à espera de germinar. E na sementeira estou a pôr papoila. Vamos ver o que é que vai dar. Agora passo a bola, isto agora não sei quem é que foi, Ana, Luís Matos. Olá a todos. A última coisa que plantei foi uma physalis. Passo a bola à Helene. Olá, boa tarde. Não se admirem se ouvirem aqui uns barulhos estranhos, é o meu filho pequenino que está aqui à volta de mim. Então, queria partilhar convosco que por vezes tenho dificuldade em encontrar minutos livres para fazer alguma coisinha, mas quando o encontro, tento sempre, bem, colocar, por exemplo, as sementes da fruta na terra, ou, por exemplo, agora também tenho algumas capuchinhas que pus noutros vasos, porque já precisavam de estar noutro local. E assim mesmo, com um pouco mais de sistema, o que tentei fazer foi, plantei 4 medronheiros e também coloquei, isto já com o meu outro filho, feijões e batatas. Prontos, e é o que eu tenho conseguido fazer. Obrigada. Agora, não sei, vou passar a palavra, se ainda faltar alguém. Beatriz e Leonor? Não? Então, como estava a fazer assim, pensei que sim. Então, eu estou aqui a ver. Débora, será que já foi? Acabou de a Débora entrar. está a entrar ainda. Então, se calhar aguardamos. É que eu não estou a ver se falta mais alguém. O Nuno Gomes. Então, se calhar passamos a bola aqui ao Nuno Gomes. Ótimo. Passa a bola então. Boa tarde. A última coisa que eu semeei foi favas em novembro, aqui no meu quintal. E passo a bola, por isso já não haja ninguém para passar a bola. O Frederico, que é um dos nossos apresentadores, por acaso. Frederico, tens que... Boa tarde. Sintam-se todos cumprimentados, bem-haja. Cumprimentos ali ao meu amigo Ohari. Viva. Então, semear nos últimos tempos, desde favas, ervilhas, flores para as abelhas, alguns frutos, como já foi referido aqui, fisális, rúcula, coisa que as crianças aqui em casa gostam. E com o projeto temos semeado confiança e força no coração de muita gente. Até já.
Então agora Acho que penso só falta o Paulo falta Barbosa. mesmo. Ah, Posso? Boa tarde. Boa tarde. Estão-me a ouvir? Boa tarde, sim, estamos a ouvir. Desculpem o meu atraso, mas hoje tive uma voltinha de um banho de floresta e, portanto, só agora é que acabei de almoçar. Eu tinha aqui os nomes das minhas filhas, porque eu estou no computador delas e, portanto, apareceu Leonor e Beatriz, mas de facto alterei agora o nome. Portanto, eu apresento-me, sou o Paulo, sou aqui de Braga. Estou também aqui num projeto a iniciar um projeto de permacultura nos terrenos que tenho dos meus antepassados. O meu setor, onde eu já ando aqui há mais de 20 anos, é o setor das florestas, portanto eu faço gestão de florestas autóctones, portanto já tive alguns rendimentos ao longo destes anos, mas o que de facto me motivou agora mais recentemente foi de facto virar um bocadinho para a agrofloresta e portanto começar a produzir os meus próprios alimentos nos terrenos que tenho, portanto que são bastante irrigados e estão de certa forma semi-abandonados e portanto é este o meu projeto que eu tenho, já não é novidade para mim a agricultura, visto que eu nasci no meio rural, mas de qualquer forma vou agora começar a experimentar um bocadinho coisas novas em espaços, se calhar, mais pequenos e mais diversos do que aquela agricultura tradicional de cechola e arado, acabar na terra. Portanto, eu vou tentar não fazer esse tipo de operações. E pronto, resumidamente. Eu estou também no projeto, como temos aqui alguns colegas, da Criana, o Simão, portanto, já nos conhecemos, a Ana Félix. Portanto, foi a Ana Santos que me puxou para aqui, para esta reunião de hoje, e portanto, o que desde já lhe agradeço, e pronto, estou aqui a ver se aprendo alguma coisa. É tudo. okay, boa. Então, se calhar, vamos dar aqui início. Só falta mesmo a Débora. Então, Débora, o que é que semeaste? O que é que foi a última coisa que semeaste? Não te estamos a ouvir, Débora. Ok, então se calhar sugiro escrever no... E acho que também, exato, já está na hora também de avançarmos com o evento. Isto foi só mesmo a primeira parte. E gostaria de apresentar um pouco os domingos de permacultura. Portanto, isto foi uma ideia que surgiu num evento que foi um evento de treino para facilitadores de permacultura, portanto, para um treino para facilitadores e professores de permacultura, e foi eu, a Cândida e a Elodie, pronto, e depois mais a Renata, mas entretanto a Renata saiu, e o evento e os diques, e era sempre... Havia um primeiro momento de teoria, geralmente era amanhã, era teórico, e depois à tarde era mãos à terra e fazíamos uma atividade, seja preparar um biofertilizante, seja fazer uma cama nova para plantar algumas hortícolas. Mas pronto, agora estamos neste formato online. E estamos a brincar um pouco também com como fazer estes eventos neste novo formato que parece ser o nosso novo paradigma social à volta da plataforma Zoom. Portanto, estamos aqui a explorar. Este evento, portanto, o tema principal, como o nome indica, né, é o design
de hortas. Para isso vamos ter o Frederico a apresentar um planeador de hortas. Portanto, como é que eu tenho? Bem, eu já ouvi, mas o Frederico também vai ter portanto é uma ferramenta muito útil, muito simples, para nos ajudar a desenhar as nossas hortas, o que plantar e quando, e necessidades das diferentes hortícolas que temos interesse. E a seguir vamos fazer um exercício coletivo, desafio, porque somos muitos, mas portanto vamos fazer aqui um design coletivo à horta da Lodi, e vamos usar aqui uma ferramenta de desenho que agora está a ser muito usado nas escolas, e já vão ver essa ferramenta para desenho interativo. E depois vamos ter uma demonstração da Cândida, vai-nos mostrar a sua estratégia para plantar, para semear sementes. E pronto, é mais ou menos isso. E aqui também achamos interessante só falar de hortas biológicas, né? Hortas seguindo princípios da permacultura. E então vou só aqui compartilhar Guilherme. uma ecrã rapidamente. Sim. 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 Eu acho que a tua conexão está um pouquinho quebrada. Talvez tirar o vídeo quando vais falar. Ok. Estava a quebrar o som, né? Acho que agora Tá está bem. melhor. Força. Vou compartilhar aqui a folder. Sim, isso depois, se algo falhou, digo para eu voltar um bocadinho atrás. Mas pronto, estamos aqui a flor da permacultura. E aqui, portanto, isto demonstra na essência o que é a permacultura, portanto, aplicar práticas e princípios de design a estas áreas todas que estão aqui à volta da terra e da natureza. Mas não vou aqui apresentar toda a armadura, porque isso é uma sessão alta disso, mas isto é só para enquadrar onde na permacultura é que pronto, o tema de hoje é para enquadrar um pouco o tema de hoje. E hortas biológicas, porque nós não queremos usar químicos, nem fertilizantes químicos, nem pesticidas químicos. Portanto, temos sempre de procurar soluções naturais, tanto como, por exemplo, usando pesticidas naturais, e também queremos que sejam híbridas, né? Que não venham de grandes empresas. Está a falhar outra vez? Sim. É possível. Então, ok. Então, se calhar o melhor, vou dar por terminada esta introdução ao dia de hoje, e vou aqui dar então palavra a Vico para apresentar o planeador de hortas biológicas, que é uma ferramenta que eu também já comprei e estou a gostar muito de brincar com ela. Então, pessoal, eu e a minha mulher lançamos recentemente um utensílio que vem facilitar a vida
ou vem incentivar as pessoas a voltarem para a terra, quer tenham um bocado de terra, quer não tenham, que é o quê? Que é apenas, são 2 círculos, onde de cartão, não é? Plastificado, é rijo, já levou com chuva, já levou com terra, em que aqui dentro tem muita informação, conseguem ver? Conseguem, não é? Eu ia sugerir, Frederico, desculpa interromper, ia sugerir quem quiser ver com mais, em maior tamanho, estejam no telefone ou no computador, conseguem mexer nas definições de visualização. Podem colocar em exibição do orador, Deixa eu ver como é que e assim a apresentação que vais fazer. Isto é para toda a gente, é para todos os que estão a ver, ok? Podem mexer aí nas definições. Seria por compartilhar a tela, por exemplo? Não, porque estás com o programador na mão. É mais para todos. Eu por acaso tenho um PowerPoint, mas assim dá para ver? Assim? Ou não? Sim, sim. Então, olha. Era mais um tipo para as pessoas que estão a ver. Força. Então é assim. Basicamente, ele resume informação de livros e de sites portugueses, nada de sites brasileiros, de 34 vegetais mais comuns do nosso dia a dia. Ele basicamente é rotativo, como podem ver aqui, não é? Ele roda. Assim que se alinha o vegetal em baixo, tem que estar bem alinhado. Ele vai-nos dar o quê? Vai-nos dar o tipo de solo, a profundidade da semente, o espaço entre linhas e plantas, os meses de plantio e de colheita que podem variar consoante o clima ou a região em que estamos, a necessidade de água de cada um deles, o tempo de germinação e maturação, o clima ideal e a lua. Na parte de trás temos uma rotação de parcelas e as plantas companheiras de cada uma delas. E depois tem algumas referências a inseticidas e fungicidas biológicos. Ele é rotativo, como já referenciei, e basicamente funciona tanto para aquelas pessoas que têm um terreno, mas que não têm o know-how e querem ter um know-how simples, como para aqueles mais avançados e para não estarem à volta de livros ou de sites, podem levar isto para a horta. No fundo, surge-nos mais como uma forma de convite para estes tempos desafiantes que muita gente está a passar, seja num apartamento, seja numa quinta, e muita gente está só. E a terra, como nós sabemos, faz coisas magníficas, desde proporcionar-nos comida, perdemos o dia a pensar na vida e a uma abertura para a terapia. E então temos sentido um feedback muito positivo. Nós só começámos este mês a comercializar o produto e sentimos um feedback muito positivo das pessoas que têm vindo até nós. E basicamente é isso. Estou aberto a algumas questões. Não sei se o Guilherme partilhou convosco, mas embora o preço seja normalmente 15 euros, para as pessoas do evento estamos a fazer a 10,5 mais 1,5 € de portos de envio. Para isso, basta entrar em contacto connosco, comigo pessoalmente, Frederico Gomes, ou na página do Facebook, o Planeador de Horta Biológica, e nós estamos contentes em ajudar-vos tanto a vocês como a pessoas que realmente acham que têm interesse ou precisam deste empurrãozinho para irem à horta. E é isso. Sejam bem-vindos. Eu tenho uma pergunta. Sim, Cândida. Vou lançar aqui a onda das perguntas. Se eu quiser, por exemplo, plantar a selga, sim, como é que eu sei se agora é uma boa altura? Podes mostrar aí como é que funciona? Então, por acaso, a selga está aqui, está nestes 34. E então, basicamente, imagina, estás noutra, né? Imagina, estás na abóbora, viras para a selga, deixa eu ver se eu estou a fazer isto bem, e ele tem que ficar mesmo bem alinhadinho. Consoante isso, ele dá-te tipo, imagina o plantio, por exemplo, aqui está desde janeiro a setembro, mas isso pode variar consoante, imagina, uma coisa, nós vivemos no Algarve, mas já há pessoal na Serra da Estrela, e então provavelmente na Serra da Estrela
ou numa zona de geadas, terá que proteger a planta se quiser plantar em janeiro numa zona de estufa, por exemplo, ou então pô-la um bocado mais tarde. A época de colheita também está indicada logo abaixo e depois está isto, desde a profundidade da semente, o espaço, o tipo de solo, a lua em que o deve fazer. Pronto, no fundo são indicadores, não é? Na natureza nada é certinho, 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 não é? Temos que ser, como tudo é vida, sensíveis, não é? Obrigada. Obrigado. Só para dizer que eu então partilhei no chat o link da página Facebook do Planeador, para quem quiser entrar. E se alguém tiver uma questão para o Frederico, agora é o momento, porque depois vamos avançar para o design da horta, e então fechamos aqui fechávamos já o Planeador. E se entretanto surgirem perguntas, também podemos no final ter um bocadinho de discussão. E qualquer pergunta que surja e não queiram esquecer, podem escrever no chat que temos aí. Só uma pergunta, Então, posso? se calhar se não há... Posso? Sim. Sim, Guilherme, força. Paulo. Eu queria perguntar ao Frederico Gomes, esse contacto, o seu contacto vai ser dado aqui por e-mail ou através de... Acabei de escrever o meu e-mail ali no chat, se quiserem. Sim? Pronto, eu vou ver então. Sim, entrar em contacto, está bem? Ok, certo. Obrigado. Quem não conseguir ver o chat, o mail é planeadorbio@gmail.com. Planeadorbio. E isto também partilhamos depois enviamos um e-mail após a sessão com todas as informações que precisarem. Então acho que a gente pode avançar. Não estou a ver ninguém que parece ter mais uma pergunta para agora, mas sempre que tiveram podem escrever ou deixar mais para o final. Então, como estamos já a falar do horta e que estamos no momento de planear, semear, né, que está a chegar a primavera, eu vou partilhar o meu ecrã com o PowerPoint. Não sei se vocês estão a ver. Eu estou a ver aqui. Ok, obrigada. Então, só para introduzir um bocadinho, né, estamos no contexto de permacultura, há muitas maneiras de fazer hortas. Quem tem terreno, quem não tem, pode ser em vasos, pode ser em potes, pode ser com os vizinhos que têm um terreno e precisam de ajuda. Há muitas maneiras. Pode ser também comprar um cabaz a um agricultor que é vizinho, se a gente não tem terreno, mas se preocupa com a agricultura biológica. Então, é um domínio muito vasto que, independentemente de onde a gente está e o que a gente faz, podemos integrar nas nossas vidas. E eu queria falar dos recursos, quando queremos começar uma horta. Eu tenho o terreno que é da minha família, cheguei há 3 anos, então ainda estou a aprender, e eu acho que é uma aprendizagem ao longo da vida. Mas como começar uma horta? Tem vários livros, claro, podemos ir buscar livros. Tem um que é Como Cuidar da Horta Cada Mês. Podemos falar com os nossos vizinhos. Quando a gente chega num lugar que não conhecemos nada, é sempre um bom recurso, porque eles vão conhecer os terrenos, os momentos para semear. Ainda podem ter sementes, que é isso, é importante também se preocupar de onde temos as sementes ou as plantas que são mais adaptadas a alguns solos, a alguns climas. Podemos falar com os donos das lojas, que também podem orientar outras ferramentas.
Os mercados, ou seja, o quanto mais local, eu acho que temos respostas que vão ser reais para o nosso terreno e o nosso clima. Então, quais são as perguntas também para o planeamento e fazer o desenho? Temos que ver qual que é o espaço que temos, o espaço físico, e quantas pessoas têm também, para ter uma ideia do quanto espaço precisamos, dependendo da quantidade de alimentos que queremos. São as primeiras perguntas. E também qual que é o nosso recurso, o nosso acesso à água. Por exemplo, estamos nós no Algarve. Agora ainda está a chover, inclusive hoje está a chover, por isso que a conexão não está muito boa. Mas se tivermos muita água ou pouca água, vai fazer diferente, né? Geralmente, se podemos ter um sistema de rego gota a gota, por exemplo, que vai dar água mais local, onde a gente precisa, é sempre uma boa ferramenta. Mas é importante pensar na água e os recursos que temos perto, se fazemos compostagem, se temos que comprar, se temos um vizinho que tem um terreno que faz compostagem, quais são as quantidades que a gente precisa. E estou a falar de palha aqui também na apresentação, porque o bom é cobrir o solo, vai ajudar nos recursos da água. Mas na parte de planeamento, então, também podemos perguntar se temos vontade e tempo e espaço para semear, e temos as sementes, ou se queremos comprar plantas, se tem vizinhos que fazem esse serviço, ou se tivermos alguém que tem uma estufa, ou um lugar onde comprar, mas cuidado quando compramos as plantinhas, muitas vezes não são biológicas. E depois o que temos que ver é quais plantas queremos, o que é que a gente quer comer e quando, e o que está na ferramenta que o Frederico apresentou é também as associações. É muito importante pensar o que é que eu posso juntar com o quê, que algumas plantas vão se ajudar. Um bom exemplo que eu aprendi aqui é juntar as tomateiras com manjericão, que uma vai ajudar a outra para não deixar os insetos muito espertos. Então aqui, para vocês terem uma ideia, é uma foto aérea do Google Earth do terreno. Vocês estão a ver o meu rato? Tenho a casa onde vivo. Obrigada, Cândida. Tem a casa, tem uma estrada e do outro lado tem um terraço muito grande. Eu, por acaso, tenho um espaço muito grande, até mais desafiante, porque o que eu aprendi nos últimos 3 anos é que é bom começar pequeno, né? Soluções lentas e começar pequeno, porque é mais fácil, mesmo que a gente tenha muito espaço, é mais fácil dar muita atenção numa pequena área e depois ir expandindo com o tempo. Eu, no meu caso, tenho uma água que vem de uma barragem, então eu tenho bastante água que vem por gravidade. Tenho o tanque aqui no cantinho. O que está em amarelo é o terreno todo. Eu tenho bastante árvores nos limites do terreno, mas o meu terreno não tem árvores nenhuma, então eu vou ter que plantar árvores para dar sombra, porque no verão é muito seco. E o que mais que eu posso vos dizer aqui? O terraço está mesmo vazio. A ideia é não ter muita intervenção no sol e pôr bastante matéria orgânica. E eu tenho uma linha de árvore de fruta, onde eu estou a pôr bastante favas agora no inverno. Não sei se alguém tem alguma pergunta aqui. Estás aonde, Elodie? Sim, desculpa. Estás aonde? Eu estou mesmo no meio do Algarve. Estou perto de uma aldeia que se chama Alt. Ok, sim. E então, esse terreno sempre foi cultivado pela minha família, mas de maneira tradicional, intensivo, e era mais para os animais. Então era por isso que é um grande terraço. Eu quero produzir a minha comida e
E a ideia este ano é fazer uma horta partilhada, então estamos em 4 pessoas para juntar os esforços e partilhar o trabalho e os recursos, porque eu tenho mais espaço do que eu preciso, então também é uma boa ideia para quem tem mais terreno e outros não têm, de juntar as pessoas e o conhecimento. Para simplificar, vamos, em vez de estar a desenhar em cima da imagem do terreno, vamos usar uma ferramenta que é o Miro, que a Cândida depois vai partilhar o ecrã, para podermos ver o que é o melhor. Eu só vou partilhar antes de dar a palavra à Cândida, só vou partilhar o que começamos o ano passado. Em vez de fazer linhas, eu sempre fiz linhas por quase o sistema de regra ser uma linha, que era o mais fácil. Começámos a fazer uma horta em mandala, porque foi importante lembrar também que a parte da estética é bastante agradável também. E ter canteiros para poder juntar plantas e fazer associações é mais fácil num canteiro do que só em linhas com pusemos geralmente só uma planta. Não sei se a esse momento alguém tem uma pergunta. Eu vou partilhar. Agora que vem a parte. Ok, eu parei de partilhar o ecrã. Ok, pronto. Obrigada, Elo. Esta é a parte da sessão de hoje em que o nosso convite é que entre todos nós façamos o design da horta de 2021 para a Elo. Ela já fez mandalas, já fez muitas instalações de árvores de fruto e tem composteira, mas falta todo o resto que a terra permite agora para a primavera e o verão e o outono. Então, eu vou partilhar convosco o meu ecrã e o Guilherme vai nos ajudar com colher as ideias e eu vou colocando e vamos aqui fazendo um pouco um brainstorming. E sabemos que há aqui pessoas que já têm experiência, então podem ir também dando a sua opinião. Quem não tem experiência também lança as suas ideias. Isto é mesmo um design participativo, coletivo, e vamos aprendendo aqui no processo. Então, vou partilhar aqui o ecrã. Isto é como se fosse um quadro de escola, não é? Temos aqui uma folha em branco. Espero que consigam ver. Quem está no telemóvel pode ser um bocadinho mais pequenino, não é? Pronto. Temos o terreno da Elo, como ela nos mostrou, e aqui em baixo temos a zona de intervenção um bocadinho ampliada. Temos um tanque de água e que é abastecido por uma charca mais acima. E temos toda esta zona para planear. Elo, só para sabermos onde é que podemos mesmo colocar as nossas ideias. A zona da horta mandala é pertinho do tanque, certo? Certo. É mesmo ao lado do tanque porque tivemos a regar também com a água diretamente do tanque. E também, segundo os meus vizinhos, é a melhor área. Por isso que é bom saber também a história do sítio. Okay, então temos o tanque, a horta mandala que está aqui nesta zona, todo o terraço e aqui mais perto da casa temos uma zona de compostagem com os resíduos da casa.
Então, Guilherme, queres facilitar aí a colheita de ideias? E, sim, eu vou começar aqui com o projeto que a Ana lançou aqui uma questão muito importante, que se calhar vou lançar a Elodie, que é falar um bocado sobre os setores, né? A exposição solar, tudo, ou seja, para também preparar-nos um pouco. Por exemplo, eu sei que a vento vem do... Bem, é melhor tu falares, Elodie, que tu já sabes o teu terreno. Sim, sim. É uma boa pergunta. Eu não entrei nesses detalhes, mas sim, quando a realidade é um terreno e não só um pequeno espaço abrigado perto da casa, meu terreno é totalmente aberto e o solo, então, a exposição solar tem o sol o dia todo e a parte de baixo do desenho é o sul. Então, basicamente, tem o sol o dia todo, que vem a partir, nasce ao lado do tanque, onde tem um rato agora, e ele vai girar a tarde toda ao longo do terreno e o pôr do sol vai ser ao lado da casa. Então é bastante intensa a exposição solar, então precisamos pensar em sombras. Em termos de vento, temos vento do norte, então é muito vento frio, que vem então da parte de cima, por isso é importante também pensar num windbreak, que seria espécies para plantar, geralmente árvores, que vão bloquear esses ventos dominantes. Eu tenho posto mais romanceira e madronheiros e árvores de sequeira nas bordas do terreno para trabalhar nesse sentido, também para delimitar a horta. Sim, então, a Cândida está a pôr no desenho, vocês estão a acompanhar, então temos a direção ao norte para cima e o vento que vem então da parte de cima. Elodie, qual é que é a inclinação do terreno? É em direção à casa? A inclinação? O terreno, então, é bastante... O declive, sim. Sim, na verdade o lugar da horta é um terraço, então é bastante plano. Só tenho os tais 2% de declive, de cima para baixo, que ajuda a água a descer do tanque naturalmente para baixo, para as árvores. Para sul? Para sul, sim. Ok, certo. Isso é uma realidade bastante confortável. Né? O terraço já foi pensado na altura dos meus avós e é uma coisa que tem que ser pensado com antecedência. Né? Estou a ver as perguntas ao mesmo tempo. Sim. Obrigado, Guilherme, está a responder no chat. Elodie, já pensaste também em pôr árvores semelhantes das que estás a pôr a norte a este, uma vez que o vento seco, quando vem do norte da África e de Espanha, poderá eventualmente secar muito as plantas mais pequenas, etc. É um bom comentário. O que eu não disse ao lado este, então ao lado do tanque, é que tenho, em volta da casa e do terreno todo, eu tenho bastante sobreiras, que é uma zona que naturalmente tinha muitos sobreiros. Então eu tenho uma zona mais selvagem com bastante sobreiros e silves ao lado, e também tenho algumas alfarrobeiras que estão no cantinho. Mas a minha ideia, sim, é plantar mais nas bordas todas, na verdade, para abrigar. Mas obrigado. Boa. Então, Vincent, queres partilhar a tua sugestão? Tens que ativar o microfone. Já está, não? Eu conheço... Já está, obrigado. Conheço mais ou menos o terreno da Elodie, já esteve lá várias vezes, e eu vivo e tenho uma horta basicamente
com as mesmas características em termos de verão quente, sol terrível, e a minha sugestão seria, porque como a orientação do terreno é este-oeste, norte-sul, plantar árvore do lado sul, norte, do lado norte, para fazer uma barreira contra o frio, tipo ciprés ou algo assim que faz de Porto Alto, mesmo na linha extrema do norte. Depois, avançaria com uma linha de árvores com folha persistente, do norte pelo sul, mas avançando para o sul, punha uma linha de árvores de folha caduca. Por quê? Porque no inverno nós precisamos da calor do sol, porque é no inverno e nas estações mais primavera e outono que a horta funciona melhor. Então, temos necessidade no inverno, principalmente, de ter, como o sol é muito baixo, tem que entrar. Portanto, no verão é o contrário, não tem que entrar muito, é por isso que tudo que é de folha caduca, pereiras, macieiras, figueiras, e também pereira de uva pode ser montado em pilares com fio que vão fazer sombra de verão, mas que no inverno não. Bom, isso que é a minha sugestão. Primeiro é criar barreira contra o sol, mas que no inverno permita o sol entrar. Estão a perceber? Está claro? Sim, Vincent, obrigada. É uma boa sugestão. Nesse caso, como é um terraço bastante aberto, os ventos têm bastante influência e, por consequência, o frio do norte ou o calor ou o vento mais seco do oeste. E isso é uma boa dica para quem tem um terreno similar ou precisa também de abrigar. É importante quando plantamos árvores pensar nesse tipo de caso, entre verão e inverno, deixar passar o sol no inverno. Querias dizer algo também posso acrescentar que, por exemplo, na Bélgica há uma região em que fazem à volta da horta sebes muito altas, por exemplo, 3 metros de altura. Sebes que são cortadas, tipo parede viva, não? Que fazem com que faça uma proteção contra o frio. Até nessas sebes abrem portas para entrar e depois é todo cercado com uma sebe. E aqui não se utiliza muito o conceito de sebe, que é muito bom porque como vamos cortar para manter, digamos, uma estrutura que não vai alargar muito, vamos ter matéria orgânica para pôr no nosso composto. Então, a ideia de sebes, mas também pode ser pensada em sebes de frutos. Há muita frutos vermelhos, enfim, todo tipo de fruto que vêm nas sebes, mas tem outra função, que é um abrigo para a diversidade dos animais, dos insectos, mas também que dá frutos. Não é? Na ideia da permacultura, que temos de trabalhar em 7 níveis, não? De baixo para cima. Também. Ok. Sim, isso é uma boa partilha. Estamos a falar da horta, mas claro, não podemos esquecer com uma visão
holística, estamos a falar de permacultura e sim, temos sempre, podemos sempre pensar nos outros animais, na biodiversidade, tentar ter variedades de árvores, de frutas para nós e para a natureza. Isso é bom lembrar. Também tinha, e depois vou acabar com isso, outra ideia é do lado este, que eu vejo que será mais ou menos a zona 5, um pouco selvagem, não é? E se me lembro bem, ao extremo direito da fotografia, vai um pouco em declive o terreno, não? Sim ou não, Elodie? Sim, Na sim. parte mais selvagem. Aí criar um lago. Podias criar um pequeno lago, porque tu não te faz falta água, mas ter um lago a raiz do chão é uma coisa útil também para a biodiversidade. Eu fiz um pequeno lago na minha horta e encontro imensa variedade de batraciens, eu não sei como que se chama, rãs e salamandras e todo tipo de bicharada que deve ter alguma necessidade de estar lá, não? Para manter um certo equilíbrio em relação a insectos e também permite pôr lá outro tipo de plantas que precisam disso, que agrião, esse tipo de plantas que precisam estar com os pés na água. Num tanque não é muito fácil, mas se tivesse um pequeno lago, que não é tão complicado, num espaço de declívio não é muito complicado de criar, não é preciso ser muito grande tampouco. Isso seria o extremo direito da imagem. E no extremo esquerdo, que seria para mim a zona 1, teria que haver todo, como é perto do composto, podia haver lá canteiros para tudo que nós precisamos todos os dias, alface, as condimentárias, salsa, coentros, e no contrário, não vamos ir ao final do terreno buscar tudo o que precisamos todos os dias. Não? Obrigado. Obrigada, Vincent. Obrigado, Vincent. Bom, então vamos aqui passar a palavra ao Paulo, que quer partilhar algo. Era só uma nota. É assim, foi o Vicente que deu a sugestão de colocar a norte uma barreira de copreços. Eu, por alguma experiência que tenho nesse tipo de barreira, é que são árvores muito suscetíveis a ventos e a vendavais e podem quebrar ramos bastante grandes e causar alguns prejuízos. De facto, é uma boa barreira porque são bastante densos e consegue-se fazer até inclusive uma boa sebe se forem aparados desde pequenos e portanto mantém uma sebe bastante fechada. Se por acaso não houver essa possibilidade, elas tornam-se árvores grandes, adultas, e com algumas rajadas de vento forte podem partir canos inteiros bastante grandes, causando prejuízos. Para além de poder no inverno ser um bocadinho umas árvores demasiado escuras para aquela zona, tornam a zona um bocado sombria. No verão são agradáveis, mas no inverno, de facto, porque não são folha persistente, tem essa desvantagem de tornar locais um bocado mais sombrios, apesar de conseguir uma matéria bastante interessante, matéria orgânica morta, portanto, das suas pequenas folículas, não é? E que dá um bom composto, inclusive. Apenas e só, pronto, haverá se calhar outra escolha, eu não sei, como estamos a falar no sul, porque não, se calhar olival ou sobreiros, apesar de ser árvores um bocadinho diferentes, mais copa redonda, mas se calhar são menos suscetíveis a ventos fortes e
poderiam, de certa maneira, fazer uma espécie de barreira, ou se não, arbustos de outra espécie. É só essa a sugestão que eu gostava de dar. Obrigado. Obrigada, Paulo. A sugestão há muitas possibilidades e é bom aprender e partilhar porque como fazemos muitas coisas, muitas vezes aprendemos errando ou experimentando e a gente vê o que é que funciona e o que é que não funciona. Então é sempre bom também poder partilhar nesse sentido. Não sei se há Acho que isto está a ser ótimo, porque a água, não é? É um fator muito chave em tudo, e principalmente, e muito chave nas hortas. Então, o que é que a árvore tem a ver com barreira do vento, não é? O vento leva muita água, evapora muita água, seca as plantas, seca o solo. Então, quando temos uma boa barreira, tanto apanha a umidade do ar, como ajuda a que esses ventos não secam o pouquinho que há. E o design de uma horta deve ter em conta, né, que água é que há e de onde é que vem. Por exemplo, nós temos aqui o tanque e, como disse a Elô, que a horta mandala foi colocada o mais próximo do tanque possível, porque a algum momento talvez havia ali alguns baldes a irem de trás para a frente, antes de haver um sistema de rega, e então mais vale estar perto do tanque para minimizar a energia gasta das pessoas a regarem. Então estes são fatores a ter em conta no design. Podíamos aqui avançar um pouquinho para, já que temos, né, a orientação, temos a água, temos onde é que está a composteira, onde colocar o quê dentro como o recheio da horta. E aproveitar que temos o Frederico também, que nos pode guiar aí com algumas plantinhas. O que é que têm de ideias? Guilherme, estás aí? Sim. Imagina aqui no o projeto que eu estava a partilhar aqui interessantes, mas mais a nível de biodiversidade e mais se calhar para a construção das barreiras de vento. Sim, acho que está na altura de focarmos na horta. Harry estava a sugerir fazer linhas de feijões e outras leguminosas e alternar essas linhas com outras espécies. Portanto, se calhar aqui um exercício engraçado é olhar para o planeta e ver o que é que se associa com o feijão. Né? E temos aqui a selga com a flor de espinafre. Boa. Aliás, aqui eu já vou partilhar aqui o meu ecrã. É que o planeador também diz aqui o que é que as diferentes parcelas e o que é que convém, por exemplo, a parcela número 1, a sugestão é raízes e tubérculos. E depois esta parcela, e depois isto, ou seja, temos 4 parcelas, e a primeira raízes e tubérculos, depois folhas e leguminosas. Portanto, aqui a sugestão do Harry de plantar feijão está aqui e definem com outras, por exemplo, as selgas. E depois uma parcela de crucíferas, que eu por acaso não sei o que é que são. E depois a parcela 4, frutos. E depois no final
a parcela 4 vai para a parcela 1, a parcela 1 vai para a parcela 2, segue assim um ciclo. Portanto, eu se calhar podíamos fazer aqui, replicar o planeador aqui e fazermos aqui 4 parcelas aí no terraço, e podemos meter aí algumas espécies. Acho que era uma ideia bastante simples para concluirmos aqui a horta. Eu convidava também a Elodie, à parte que não vai plantar, isto é, há um trabalho, desde nem que seja por relevado, luzerna, trevo, e deixar pronto, todas essas plantas fixarem, que são as fabáceas, fixarem o azoto, como disse bem o Ahari, não tem que ser apenas coisas que nós consumimos. Há uma ínfima possibilidade dessas plantas, dessa família de plantas, e convém haver um estudo sobre isso. Face às parcelas, depende do espaço, né? Podem ser, eu aqui pus 4 para simplificar, podem ser 6, podem ser 7, e cada planta tem apenas 5 plantas companheiras, mas há mais, porque nós sabemos, por exemplo, que o feijão se dá bem com a abóbora, com o milho. Só não pus às vezes as mais comuns, porque muitas vezes a maior parte no pessoal da permacultura sabe dessas consociações, mas no fundo há uma... E sempre que vamos fazer a horta, também ter a atenção, por exemplo, a Elodie tem a terra em Alte. Alte, por exemplo, em junho já fica muito quente. Já fica mesmo muito quente, e então temos de ter a intenção, se calhar, começar um bocadinho antes, para depois colher as coisas adequadamente, porque depois há ali 2 ou 3 meses que o verão é insuportável, não é, Elodie? Não é? Pois é. Sim. E ter a intenção, se vamos também aproveitar esses meses de muito calor, inverter muitas vezes a posição das plantas, isto é, se no inverno pomos as coisas mais baixas a sul e as mais altas a norte, se calhar de verão devemos pensar no oposto, isto é, as coisas mais altas e se calhar mais resistentes a sul, para fazer alguma sombra e dar alguma estabilidade às alfaces, por exemplo, que espigam rapidamente, para não ter atenção se calhar também a esses pequenos detalhes. Sim, são ótimas sugestões. Sim, eu esqueci de dizer que, sim, como o solo é bastante argiloso e difícil, demora algum tempo e ao longo dos anos é preciso, sim, pensar em também semear coisas que não vamos comer, mas que são os tais adubos verdes, para cobrir a terra, para primeiro cobrir a terra, para ela não ficar sem nada, e também pouco a pouco vão abrindo a terra. Então, também é bom ter rabanetes, beterrabes e algumas raízes que ajudam também a deixar a terra mais fofa. Então é sempre bom ter uma parte que temos essa consciência de melhoramento da terra, e também esse adubo verde também pode servir de cobertura. Depois podemos cortar e cobrir para também limitar a evaporação e continuar a nutrir, porque todas essas plantas vão fixar o azoto, também vai ajudar a não usar os fertilizantes químicos. Então é bom sempre pensar em fechar os ciclos, como a gente fala em permacultura. As plantas têm várias funções e podem servir para várias coisas. E uma coisa que queremos implementar, que ainda não falei, e que adquirimos uma casa para as galinhas, para ser móvel, e tivemos a falar hoje de manhã sobre, então, pôr as galinhas para também limpar o terreno, adubar o terreno, e essa dúvida que tínhamos, porque a gente estava a falar, sim, de várias parcelas, espacial e temporal, mas como pôr isso no desenho de uma horta às galinhas,
Eu não tenho experiência nenhuma, então é mesmo uma pergunta aberta. Os meus avós tinham uma casa e as galinhas não saíam de lá, mas eu não quero fazer isso. Eu posso sugerir, Elodie, por exemplo, em vez de às vezes fechares numa casinha, como estás a dizer, mesmo que seja portátil, poderá muitas vezes passar em protegeres a tua horta com uma espécie de gradeamento, por exemplo, e depois deixá-las livres dentro da tua propriedade, que também é fechada. Não sei se ela é fechada, se não. Isto é, as galinhas realmente estão ao ar livre, estão a nutrir a outra parte, mas não estão a estragar a comida. Tentar, se calhar assim, não sei, é apenas uma sugestão. Sim, isso é importante. Obrigado por lembrar. Sim, o terreno não é vedado e é grande e não vamos cultivar isso tudo, pelo menos a parte da comida, mas sim, precisava de vedações, até porque pode vir também outros animais. A Sim, prova de javali. Pois, tivemos o verão passado, não sei, vieram uma vez e não se passou nada, mas há 2 anos eu tive bastante visitas de vários javalis e que adoro. Eu descobri que eles adoram milho e batata doce, porque foi lá que eles foram comer. Então, por isso sim, no meu caso, também teria que ver uma vedação e um espaço para as galinhas poder estar ao ar livre. Até, desculpa, eu estava a ler o chat também, estou a ver das raposas, sim. Aqui como é campo, temos bastante vida selvagem ainda, tem bastante coelhos a correr, tem raposas, tem javalis. Tem um vizinho que é pastor e que tem... As pessoas aqui que têm galinhas estão sempre fechadas. A maioria do tempo estão fechadas, mas estão fechadas sempre. É a realidade que eu tenho visto dos meus vizinhos e da minha família perto. Por isso... É bom fazer. Helen, queres partilhar alguma coisa? Levantaste a mão? Alguém queria falar? Eu não estou como estou a ver o... A Helen, ela levantou a mão. Não? Talvez tenha sido engano. Então, aqui para avançar com design, e bem o Vince Vincent colocou aqui no chat que são parcelas de 1,20 m e eu acho que é uma muito boa medida. 1,20 m é a largura, não é, das parcelas, das linhas, permite chegar da parte de fora ao centro, de ambos os lados, sem ter que andar a pisar dentro dos canteiros. Então podemos imaginar aqui esta zona onde eu coloquei a ABCD. E se calhar uma das linhas. Sim, Guilherme. Se calhar uma das linhas, podemos já começar com a linha D, por exemplo. Aqui uma das sugestões partilhadas era fazer as 3 irmãs, que é feijão, milho e abóbora, né? E aqui podemos fazer na linha D para depois o milho fazer sombra. À medida que o milho cresce, as temperaturas também vão aumentando e a exposição solar vai ficando mais intensa. À medida que o milho vai fazendo um bocadinho de sombra, pelo menos para a linha C. A linha B se calhar não chega, mas a C já fica... tinha um bocado de sombra quando com o milho. Ok. Elo, o que é que gostarias de ter na tua cozinha durante os próximos meses? Aí podemos ir preenchendo as associações. Desculpa, eu não percebi, Cândida, o início.
O design é baseado naquilo que nós queremos ver na nossa cozinha, naquilo que nós queremos comer. Estamos a supor que gostas de abóbora, feijão e milho. E que mais? Eu gosto muito de tomates, pimentos, berinjela, courgette. A cozinha daqui, do Mediterrâneo. A minha, Então, vai bem com o sim, tomate, sim, isso pode estar na lista. É o que a gente estava a dizer no início, que estive a dizer, que é importante, é que estamos a fazer a horta para nós, o que é que a gente gosta de comer e queremos ter. Sim, pois é, os tomates, o que vai bem com o tomate é o manjericão, que ajuda a afastar os insetos. A minha terra é bastante boa para alho e cebola, que eu também uso bastante na cozinha. E o alho francês. O aipo dá-se bem com o tomate e lá em França consome-se muito aipo, não é? Também. Aipo ou alho? Aipo. Aipo. Então podia ir junto com o tomate e manjericão. Ok, o aipo. Quero muita água também, mas tu tens E água. o aipo também vai bem com alho francês. Alguém tem um alimento assim, ou alguma planta que gosta muito e que tem tido desafio a ter na horta, ou alguma coisa que quer partilhar? Eu sei que para começar, os tomates e os pimentos são considerados plantas mais fáceis, que acho que são mais adaptáveis para começar. Eu sei que quando comecei a horta há 3 anos, a primeira vez, tive courgette, berinjela, pimentos e tomates. Não tinha muito mais diversidade e alfaces. E eu fiz uma linha de milho também e de feijão que deu sombra para o resto. Até os meus gatos iam lá à tarde para ter sombra. Era engraçado de observar isso, perceber que realmente dava uma sombra no campo, que está totalmente descoberto. Só tenho uma linha com laranjeiras, que é a linha de árvores que está totalmente ao sul do terreno, mas não dá muito sombra, não muito longe, mas dá para pôr trepadeiras, porque temos muitas plantas. O que estive experimentando o ano passado é lufa. Vocês sabem aquelas esponjas vegetal? É uma planta trepadeira que precisa de estrutura. Há plantas que precisam de outras para trepar. E isso é uma coisa que eu quero plantar, a lufa, e que tem tido bastante desafios, porque ela precisa de muita água, de muito sol ao mesmo tempo, e ela precisa de uma alfarrobeira ou uma laranjeira, uma árvore que seja forte para suportar o peso. E eu só tenho aprendido errando, porque o primeiro ano faltou sol, o segundo ano faltou água. Então, este ano vou ter que fazer diferente, né? Eu acho que o importante também é aprendermos e cada ano fazer diferente. Eu estive a ler nos comentários uma pergunta, se a preparação do sol era cavado ou não cavado. O primeiro ano passou um trator no terreno, só para, com aqueles, não sei bem como dizer em português, mas não foi para fazer rotação da terra, porque eu quero evitar isso por causa da biologia do sol, mas foi para, como se fosse um garfo. Teve É o Reaper. Reaper, obrigada, Paulo. Para tirar as ervas e arranjar um bocadinho a terra, porque ela fica muito dura no verão. Sim, alguém tentou falar, desculpa. Acho que foi a Ana Isabela, não? Olá, Elodie. Espera lá. Está confuso. Ok.
Ok, não, eu ainda há bocado nós estávamos a querer partilhar sobre as galinhas, mas estamos com problemas no som e agora eu não queria falar, era porque entrou, mas já agora podemos falar um bocadinho do que fizemos com as galinhas. Nós tivemos as galinhas mesmo no meio da horta, colocámos o galinheiro no centro e depois era a cerca móvel e tentávamos rodar a cerca para que elas ora estivessem num sítio, ora no outro, porque elas ao fim de um bocado, tudo o que estiver ali, elas remexem e acaba por ficar muito árido. Mas agora o Nuno optou por pôr, elas estão ao lado da horta, mas portanto não estão mesmo ao lado, e eu quando vou apanhar couves, acelgas, as folhas que estão ratadas, amândamos, não é? Portanto estão ali muito acessíveis para irmos mandando os desperdícios da horta e frutas e coisas assim, mas não estão mesmo no meio porque não era assim muito fácil, pelo menos com esta ideia dela estar no centro, o galinheiro estar no centro e a cerca que andava um bocadinho assim a rodar. Mas eu penso que é possível, talvez com fazer, ou então essa ideia de mover o galinheiro com a cerca móvel. Pronto, não sei se o Nuno quer partilhar alguma coisa. A cerca móvel são painéis de rede. Que são rígidos e que se consegue mover muito facilmente, não precisam de paus. São painéis rígidos de arame e que tu consegues atá-los e facilmente mudá-los de sítio, porque não têm paus. A rede não está presa em paus, é o próprio painel que é autossustentável. Digamos assim. Ok. Obrigada. Não sei se alguém quer aproveitar também se tem pergunta ligada a vossas hortas ou a vossos espaços. Vou tentar. O Vincent está a partilhar bastante coisas também interessantes sobre também quando temos as parcelas e podemos delimitá-las com pedras e canas também para ter alguma altura para manter a palha, e ele está a propor de uma associação com aipo, agrião, curcuma, gengibre, salsa, coentros, berinjelas. Sim, acho que importante também é pôr diversidade. Se a gente tiver só uma coisa ou outra, é mais fácil também termos insetos ou algumas doenças na horta. Quando tivermos mais diversidade, temos mais chance também de termos uma horta mais saudável, desculpem. Ok. Sim, eu entretanto estou aqui a escolher algumas das sementes para a parte da demonstração da sementeira, que vai ser em breve, porque daqui a nada também termina o nosso tempo. E só queria lançar também a ideia de misturar entre as linhas, na ponta das linhas das nossas hortas, as plantas que são muito boa companhia, que são como as flores, todas as aromáticas, como já incluímos aqui o manjericão, não é? Que são ótimas companheiras para trazer polinizadores, atrair os insetos que iriam de outra maneira para as hortícolas. Então imaginar assim uma paisagem muito florida também. E algumas também são comestíveis, claro. Então vou adicionar aqui algumas flores e vamos fechando aqui a parte do design, porque ainda temos umas coisinhas para fazer. Se alguém souber o que vai bem com a berinjela, podemos completar esta linha B também. Eu queria também sugerir que, já que tens assim tanto terreno, imagina, se tiveres a possibilidade de teres a mesma espécie em vários sítios, porquê? Porque imagina que dá algum tipo milho ou ídio nas courgettes numa zona. Se elas estiverem todas juntas, é bastante provável que todas elas vão apanhar. Por
causa do vento, etc. Se estiveste num sítio e depois noutro, no sítio A e no sítio B, talvez o A apanhe, mas talvez o B não, por exemplo. Se calhar era interessante. A berinjela, tens de ter uma noção que a berinjela dá tarde, então a tua berinjela vai passar muito calor. Mas ela, como também é do Médio Oriente, nativa, deve estar habituada. Podes pôr da berinjela, poderás pôr, por exemplo, feijão, a ervilha já vai tarde, mas feijão, a manjerona, a quiabo, plantas rasteiras também são boas, desde espinafres, acelgas, rúculas, também fazem a cobertura do sol, é um sol vivo, não é um sol verde, é isso. Posso dizer alguma coisa? Olá? Sim, sim, Vincent. Não, eu escrevi algo, mas é mais fácil me explicar falando que nós às vezes temos o sono, porque gostamos de algumas coisas que talvez não se encontra facilmente no mercado, se vocês vão ao mercado, e queremos haver tudo na nossa horta, mas isso é uma ilusão e às vezes estamos a perder tempo pensando assim. O melhor, eu penso que temos que ver também o que fala a nossa terra. A terra diz coisas e nós temos que entender o que ela diz, no sentido que há coisas que vão funcionar muito facilmente e não vale a pena experimentar uma coisa que nunca vai dar. É por isso que diz que temos que trabalhar em rede, como estamos a trabalhar agora. Cada um tem uma horta numa situação completamente diferente. E cada um vai ter muito sucesso em certas coisas e muita dificuldade em ter outras coisas, como, por exemplo, cenouras. Eu já experimentei aqui, aquilo não dá nada. Mas de certeza que alguém que tivesse uma horta à beira-mar vai ter muita facilidade para ter cenouras. Assim que, se trabalharmos em rede, cada um faz o que dá mais facilidade, porque temos que trabalhar no sentido de menos trabalho e mais sucesso. E às vezes não vale a pena pensar em ter tudo, porque não funciona. Porque o medronho está na serra e não está no barrocal. Então não vale a pena de plantar medronho aqui no barrocal, basta ir à serra buscar os frutos. E também amendoeiras também não dá na serra, e portanto fica aqui a 1 quilômetro, não funciona. Mas aqui cresce em todo lado. Então temos que também ver o que funciona, porque depende, a tua terra, Elodie, é muito diferente da minha. Portanto, não somos muito longe um do outro. Tem outra configuração, eu tenho água a correr lá sempre, quase. Bom, era só a ideia de pensar também, não só minha horta, mas se podemos trabalhar em conjunto, a ideia de trabalhar comunitariamente, ou seja, somos 4 hortas, mas um dia vamos os 4 trabalhar a Elodie, outro dia a Elodie vai trabalhar a minha horta e assim partilhamos e aprendemos também. Uhum. Com Era certeza. só isso. Com certeza, é bom lembrar sempre que juntos somos mais fortes, e isso vale para tudo, é diversidade na horta e trabalhar em comunidade e conhecer os vizinhos e trocar, é um bom feedback que estás a dar, Vincent, porque a nossa terra é má para algumas coisas, mas é boa para outras, nunca é tudo mau ou tudo bom. Pois. A minha terra é bastante Por exemplo, boa se temos... para batata doce.
E temos um pessegueiro que funciona, bom, se funciona muito bem, temos frutos que nem sabemos o que fazer, porque há muita fruta, é uma época, e assim trocamos. E como ameixas e essas coisas, quando é uma abundância, temos que partilhar. Sim, Obrigado. acho que obrigada, Wilson. Acho que é uma boa inspiração para encerrar essa parte do desenho. Eu acho que criar a abundância, eu acho que é um bom objetivo, porque se temos a mais, podemos partilhar com os vizinhos, podemos trocar, podemos com a família, podemos transformar e comer mais a outro momento do ano que não podemos ter tomates. Então, e também porque vamos perder uma parte, estamos a falar da horta biológica, então temos que lembrar que se plantamos a mais, também uma parte vai ser para os insetos, para alguma parte vai ser comida para outros animais, e está tudo bem, se for planeado, está tudo bem. Eles também precisam de comida. Claro que se podemos evitar o javali que vem destruir tudo, isso já é outro assunto, mas é bom conhecer o nosso terreno e o que é que tem em volta, porque vai ter um impacto. E é bom conhecer os vizinhos, porque a gente pode se ajudar. Por isso Mas comer javali também é bom às vezes. Hein? Isso pode ser uma troca, não? Ele vem comer na nossa horta, mas... Ah, tu não, mas eu... Alguém quer partilhar alguma coisa no tema do planeamento antes de irmos ver a sementeira com a Cândida? Só para ter certeza que não deixamos alguém que queria falar e que não vimos, porque eu estou a ver muito quadrados e eu não sei se estou a ver todo mundo. Acho que a Ana Félix. Eu era só uma partilha daquilo que eu já aprendi com o que tenho. Então eu aqui em casa tenho uns 2 patos que me deram e o que eu descobri é que, para além de terem dito que os patos comem tudo, eu descobri que o melhor petisco que eles comem aqui no meu terreno é caracóis e lesmas. E eu tinha uma peste com caracóis e lesmas, que eles comiam-me tudo. E tem sido uma maravilha desde que eles andam livres. Eu só precisei de cortar um bocadinho as asas porque eles saíam daqui para qualquer lado. Mas tirando isso, eles andam por aqui e é tipo um bocadinho quase como o cão e o gato, não é? A gente chama por eles e eles vêm e andam por aí a passear. Desde que esteja controlado o percurso, eles andam aí regaladinhos. Outra coisa que eu também descobri foi que ofereceram ao meu filho um pouquinho daqueles pretos, aqueles vietnamitas de barriga baixa. Então aquilo, se eu tivesse programado, a coisa tinha corrido bem, porque aquilo é ótimo para lavrar terreno. E ele tornou o terreno onde estava completamente limpo, porque é muito duro. O terreno aqui onde eu estou é horrível para plantar, seja o que for, porque ele é imensamente duro, tem muito lixo acumulado. Aqui isto deve ter sido restos de terreno que o senhorio pôs na terra. Eu estou numa casa alugada, então aquilo tem assim, encontramos de tudo, pedras, bocados de telha pelo meio do chão, tudo, então é muito difícil trabalhá-lo. Nós estamos a bater em pedra às vezes quando estamos a sachar. E então é difícil. O porco fez esse trabalho por mim, lavrou o terreno todo, só que o porco gosta de erva, então essa é a parte que eu não consigo fazer ainda, porque o meu senhorio entretanto tem ali uma parte do terreno que é para ele, então ele plantou erva, e às vezes o porco vai lá comer erva e fica todo contente, mas eu gostava de poder pensar assim, bem, eu tenho o terreno preparado para ter a parte onde eu quero que ele me lavre o terreno e trabalha por mim, não é? E depois a parte onde eu lhe consigo oferecer o verde, que eu neste momento ainda não consigo. Mas foram 2 coisas que eu aprendi a observar, aquela coisa de percebermos realmente o que é que a natureza nos traz, o que é que o terreno é, o que é que eu consigo ou não com o terreno. E então foi assim, foi muito bom, porque o porco acabou por comer muitos ovinhos de escaravelhos e coisas que eu tinha aqui em excesso,
porque no verão era, além de não ter nada, porque o terreno, quando eu cheguei aqui, não tinha mesmo nada, era terra. Então era só insetos, era assim uma coisa, era escaravelhos, era gafanhotos, era tudo vinha parar a casa porque não ia para lado nenhum, porque era só bicho. E então, pronto, esta coisa já começou a equilibrar, agora já tem assim a natureza mais a funcionar por si, então tem sido muito bom. Obrigada pela Ótimo. partilha. Sim, bela história mesmo. Ok. Então vamos um pouquinho ali para fora. Vou-vos levar ali para a zona da sementeira e vou pedir aqui uma ajuda local para fazer de cameraman. Então, deem só um minutinho. Pronto, aqui estamos no Paraíso Tipo-Tipo e aqui temos a árvore que dá o nome ao lugar, Tipo-Tipo, Tipuana-Tipo, bastante grande. Conseguem-me ouvir bem? Sim. Sim? Ok. Então vamos virar aqui a câmera. Esta é a zona onde vou estar a trabalhar. Passar a câmera aqui ao ajudante. Ok. Conseguem me ouvir agora? Estás um bocadinho mais longe, não está tão bom. Ok. E aqui, conseguem ouvir? Já está melhor, sim, sim. Ok, pronto. Aqui tenho os materiais, as caixinhas das sementeiras, que são bastante convencionais, já as usamos há muitos anos, elas são bastante robustas, mas aqui podem ver, por exemplo, já houve uma adaptação e usamos qualquer caixa que há aí. Aí por acaso temos cenouras, bem contentes. Mas podem-se usar vasos, qualquer recipiente. O importante é que tenha drenagem. Então podem ver que cada um tem um buraquinho, permite que aqui que bebe a água da chuva, água de rega, que a água flua, que não fica ensopado. Eu vou buscar a terra, fica aí. Tá? Temos aqui para a sementeira 3 tipos de terra e foi a que eu consegui arranjar. Então, esta é a terra local, vamos fazer uma mistura. Esta terra é muito vermelha, tem muita argila, é muito fértil. Esta eu fui buscar aos montinhos que as papeiras deixam em todo o lado, a maior parte do terreno tem montinhos de papeiras, e a vantagem é que já vem solta e vem sem muitas pedras, que é bom para as sementeiras, para estes vasos pequeninos. Aqui temos o que saiu de uma zona de compostagem. Podem ver que é uma terra muito escura, está muito leve, é muito fofinha, dá assim prazer de meter as mãos. E isto aqui é uma terra que saiu de uma sementeira antiga, que já foi muito usada, tem um bocadinho de areia, pronto, é o que há. Isto aqui realmente é o que há. Então, o que eu vou fazer é misturar isto tudo.
que a parte da argila permite fazer é ajudar a manter a umidade dentro das sementeiras. E quando tiramos as plantas dos vasos, ajuda que a terra também não se desfaz completamente. As raízes ficam protegidas. Por isso que eu gosto de ter um pouco desta terra argilosa. Vocês têm que dizer se estão a ouvir. Eu estou aqui entretida e distraída. Isso é uma boa Hello, dica. consegues-me ouvir? Sim, conseguimos ouvir-te bem. É uma boa dica de curar uma parte da terra, da nossa terra argilosa. Ok, eu vou encher uma destas. Então é só... Já ficou assim a terra bem misturada. E nesta eu vou aproveitar para pôr as abóboras, porque são maiores estas que as outras ali ao fundo. E a semente da abóbora é grande e dá uma raiz grande. Então, esta é a abóbora que tivemos cá o ano passado. Então, a ideia é que a semente tem por cima de si tanto a terra como a profundidade da terra, como é o tamanho da semente. Então, eu vou colocá-la mais ou menos 1 centímetro lá em baixo. E como gostamos muito da abóbora cá em casa, e gostamos também de oferecer ao resto da família, aos vizinhos, aos amigos. Pronto, essa é a ideia. Depois eu vou terminar isto, mas para já fica esta demonstração. E o que eu costumo fazer é agarrar nestes pedacinhos de plástico, que são de copos de alguma coisa da cozinha, da reciclagem, faço estas tacas e ponho aqui. Abóbora, e pode ajudar, às vezes, colocar pelo menos o dia e o mês. Porque se temos muita coisa a crescer, esquecemos e ficamos à espera, quando a semente se calhar não deu, e então já se ficamos muito tempo à espera, já sabemos que a semente não vai. E aqui podia colocar mais linhas e colocar a associação que nós fizemos, que foi tomate, manjericão, são umas sementes bem mais pequenas, e o alho francês. Uma dica que eu diria que em quase todas as casas portuguesas vai ser possível ter acesso, é uma técnica para quando as plantinhas começam a nascer, começam as lesmas também a aparecer. E a não ser que queiram passar todas as noites à caça das lesmas, borras de café têm funcionado lindamente. Nós tivemos aqui várias técnicas, inclusive a colocar a mesa da sementeira com umas armadilhas com cinzas e tudo, depois isto cresce tudo e é uma chatice. Então, o que fazemos é, estas são as borras de café já gastas dos cafés da casa, e coloco assim à volta, nas bordas de toda a sementeira. Isto é principalmente quando começam a nascer, não é? Quando vemos as primeiras coisinhas, mesmo os primeiros sinais
é preciso colocar logo, porque as lesmas adoram aquelas folhinhas primeiras. E quando não dá para colocar assim em cima da terra, dá para colocar aqui embaixo, à volta dos vasos, e de vez em quando ir renovando, porque a chuva também leva as borras. Mas isto é uma técnica muito, muito eficiente. Pronto, é isso. Está feita a terra, enchida as sementeiras, que eu vou continuar depois de nós terminarmos, e com tudo aquilo que nós queremos para este verão. Obrigada, Cândida. Não sei se alguém tem alguma pergunta, enquanto estamos a ver essa árvore fantástica que a Cândida tem no paraíso. Obrigada, Daniel. Ok. Pronto. Se houver alguma pergunta de sementeira. Foi a primeira vez que eu passei em vivo esta preparação da primavera. Cândida, posso fazer uma perguntinha? Estás-me a ouvir? Sim. Sim, As sim. cenouras que vi ali naquelas grades estão em terra solta, a sementeira? Ou estão separadas por algum... Eu vi as cenouras naquela... É terra toda lá para dentro, depois... É. Isto é uma experiência que eu estou a fazer porque cenouras aqui eu nunca consegui. Então, isto é uma a altura caixa... da terra é que tem mais ou menos isso? Meia caixa? Tem para aí 15, 20 centímetros. 20 centímetros. Sim, a caixa tem uns 30. Elas estão muito bem aqui. Portanto, Sei se sementeira isto vai dar direta aí, cenoura, correto? porque é uma... E o composto é alguma coisa especial? Ou... É, sementeira direta, sim. Mas o composto é alguma coisa aqui especial? Aqui eu coloquei mais areia. Areia, sim. Estás a falar do... Sim, eu coloquei mais areia mais porque as cenouras têm mais dificuldade, não é, com a argila. Então esta tem... Sal, não adicionaste sal? Ou se for as pessoas aqui no norte têm a mania de deitar sal. E como há bocado ouvi o Vicente a dizer que junto ao ambiente marítimo as cenouras estão melhor, não sei se tem alguma influência o sal na terra para dar melhores cenouras, pelo menos. Olha, as pessoas aqui antigas parece que deitam sal nas covas quando semeiam cenouras. Pronto. Obrigada. Mas é a primeira experiência ou já tens resultados? Esta é a primeira vez que eu passo as cenouras aqui, sim. Okay. E daqui no outro dia eu passei para algumas para a horta. Eu sei que a cenoura não gosta nada de ser transplantada, mas pronto, são tudo experiências. Claro. E o sal vai ser a próxima. Ok, pronto. Sim. Tá. Pronto. E queria adicionar aqui um pormenor. Aqui está a mesa da sementeira. Aqui está uma casa. Ali está outra casa. Então, a sementeira está na zona 1, ou na zona 0, ou como queiramos, né? Está no meio das casas porque elas são bebés, as plantinhas são bebés e precisam de muita atenção. Então estão no caminho, nós estamos sempre a passar por aqui, entre uma casa e outra, para o jardim, para o terraço. Então a localização da sementeira é também importante. Antigamente a sementeira ficava ali por trás, numa zona já meio de horta, e volta e meia às vezes era esquecida. Então decidimos colocar aqui e pronto, tem sido muito melhores resultados. Obrigada, Cândida. Eu tenho duas perguntas para ti que estão no chat. Uma é diretamente às sementes, da Helene, que umas dicas para sementes que são mais sensíveis e mais pequenas, como cenoura, já tivemos a falar um pouco, e alface, se tem um tratamento especial. Se percebo bem a pergunta é porque elas são muito difíceis de agarrar e difícil de contar, não é? De pôr só uma
dentro de cada potinho. Eu já experimentei assim diferentes pinças e canetinhas e acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, mas eu vou com muita paciência. Isto é um momento que estamos a colocar as sementes na terra e é um momento de ir com paciência. Eu já tentei fazer sementeiras à pressa e não deu tão bom resultado. Não me importo de colocar mais sementes mais do que uma semente em cada uma, porque depois, se for demasiado, posso tirar ou separar no momento da plantação. Isso para as alfaces. Para a cenoura, eu faço assim mesmo uma linha. E aí sim, elas são muito fáceis de separar e dá para desbastar, não é? Dá para diminuir a densidade das plantas. Por isso, estas plantas produzem muita semente e então geralmente temos abundância para fazer este tipo de prática. Com a alface, ela germina geralmente a temperaturas mais baixas, não gosta de... A alface não germina no verão, por exemplo, já tem que ser mesmo abaixo dos 12 graus, mais ou menos. Então às vezes há tentativas um pouco frustrantes de germinar alface, porque queremos alface para as saladas do verão e não nasce nada. E é por causa disso, é a temperatura de germinação. Nas primeiras 12, 24 horas, é ter isso ou num sítio bem fresquinho, ou esperar os meses mais frescos. E a outra pergunta era... Deixa-me sugerir em Não relação estou a à ouvir, cenoura. Deixa-me fazer uma sugestão em relação à cenoura. É bom pormos terra, um bocado de areia e as sementeiras num balde, dar uma mistura boa e aí pôr na terra. Em vez de estarmos uma por uma, eu costumo fazer assim em relação às cenouras. Se eu percebi bem, Frederico, tu misturas as sementes, ou seja, tu tens a terra, tens a areia, as sementes também, depois misturas tudo. Num balde, sim, num balde qualquer. Não, isso parece muito interessante e uma maneira muito rápida de semear, mas já mas tens que meter muitas sementes então para aquilo, para garantir que cada... Nós alugamos casa, nós não temos um terreno assim tão grande, estamos à procura de um terreno melhorzinho nesta época de transição. Para nós chega, mas é assim, depende do terreno, de quando queres pôr de cenoura, se queres pôr toda de uma vez, se queres pôr espaçadamente. Muito bom, muito boa técnica. Sim, obrigado. E aqui o Simão Barbosa tem uma questão sobre as borras das caixas. Candeira, quanto tempo essa técnica anti-lesma funciona até teres que meter mais borras de café? Sim, isso depende muito das condições climatéricas. Se há umas grandes chuvadas, saímos na manhã seguinte e as borras de café estão um bocadinho mais espalhadas. Como é que isto funciona? As lesmas não gostam de ter aquelas partículas secas, granulosas, coladas ao corpo, não é? Porque elas têm que passar por cima. Então é uma questão física que elas não gostam daquilo. Quando as borras já estão a desaparecer mais, consoante o vento, consoante a chuva, já vamos tomando os nossos cafezinhos e substituindo. É mesmo ir com atenção. Por isso é que eu mencionei que a sementeira precisa de um lugar VIP, não é? Na nossa zona de vida. Ana, está-me a ouvir? Sim. Ana, está-me a Olá, ouvir? Simão. Boa tarde. Sim. A pergunta era um bocadinho diferente. Sim. Essa borra que coloca numa caixa, quanto tempo é que ela se aguenta aí, em boas condições? Sim. Então, estás a Essa falar borra é desta daquela... caixinha, não é? Sim. Pois. Isto por acaso ainda está úmido, mas o ideal era que estivesse um bocadinho mais seco e como podemos ver aqui já cresceram aqui uns fungos, que não tem problema nenhum,
mas aqui aguenta bastante tempo. Quanto mais seco, melhor. Eu posso mostrar aqui outra que temos aqui noutra caixa. Não, a minha mãe aqui. Temos aqui uma coleção de fungo e há cultivo de cogumelo, mas debaixo está assim, está mais solto, está seco. Isto dura, não sei quanto tempo é que dura, na verdade não temos aqui um uso constante, e então não saberia te dizer quantos meses, mas quanto mais seco, diria melhor. Outra pergunta, Ana. Esse café, como nós também consumimos aqui em casa café, diariamente vários, não é? Vamos retirando daquelas cápsulas, passamos para essa caixa. Esse café dá só para essa proteção contra as lesmas que falou, ou também dá para funcionar como adubo? Podes colocar também no composto, na composteira, não é? Junto com os resíduos orgânicos. Podes incorporar com a terra. Podíamos ter colocado nesta mistura um bocadinho de café. Sim, ela pode ser usada, é um bom estruturante do solo, não é? O café. As minhocas adoram, para Obrigado. vermicomposto, borras de café, ossos, pessoal que passa em cafés ou que passa em talhos e que monta uma mistura de vermicomposto, as minhocas adoram. E depois dá humus, não é? Mas então tenho uma questão, usar ossos, então, mas tens que triturar os ossos. Não, é só pôr nas caixas. Fiz-me ouvir? Sim, espera, sim. Não, Sim, pois eu imagina, ok. montando várias caixas de esferovite, não é? Umas por cima das outras, de modo a que o líquido vai escorrendo e o último salva o líquido. Pode-se intercalar entre borras de café, os ossos por causa do cálcio, o cálcio vai transportar nutrientes. Sim, é isso. Não precisas de triturar, não. Ok, obrigado. Acho que é uma última pergunta e depois vamos fechando. Perguntaram se deixo as sementeiras ao ar livre ou ao abrigo. Aqui estão ao abrigo, tenho que virar, estão ao abrigo de uma oliveira que nós deixamos crescer muito, 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 porque adoramos esta oliveira no meio do jardim. Então dá um bocadinho de proteção. Temos aqui também esta árvore gigante, que também dá um bocadinho de sombra, mas em geral estão aqui ao ar livre, porque estamos no Algarve. Aqui houve uns poucos dias de geada este ano e nada mais, e então estamos na época em que os dias já começam a aquecer, está bem ao ar livre. Não quer dizer que não podia ter aqui uma estufinha para acelerar o processo. Se tivesse assim um negócio, né, de produção biológica, então sim, possivelmente teria que adiantar, acelerar, não é? A produção das plântulas, porque quero colocar as coisas na terra mais cedo. Então é o que a estufa ajuda a fazer. Mas aqui tem funcionado muito bem ter aqui neste local. Tem sol, o sul é para lá, então o sol bate aqui uma parte do dia, e estamos com atenção para ver se tem sempre água. Pronto. E já passamos da hora. Pois é. Então se calhar fazemos o fecho. Se calhar é uma boa ideia. Ok, então queria agradecer a toda a gente por terem participado neste evento. Eu sinto que aprendi. Isto é um tópico que, bem, fascina-me a mim bastante e a toda a gente aqui.
produzir a nossa própria comida. É por isso também acho que isto foi dos eventos que tivemos mais participantes também, ou pelo menos mais inscritos. E vamos enviar um e-mail de follow-up. Vamos compilar aqui os links dados e vamos partilhar esse link, e também vamos partilhar o vídeo desta, portanto, se quiserem rever ou partilhar depois com outros amigos que não puderam ver, não puderam estar cá hoje, então tem essa possibilidade. E depois nesse mail de follow também vai estar lá vai estar lá a minha conta bancária, ou então também tem o PayPal e também MBWay, acho. Portanto, tem muitas opções. Se quiserem fazer uma doação, se quiserem contribuir dessa forma para depois investirmos noutras coisas, ou noutras ideias para desenvolver este projeto que temos, por exemplo, possivelmente uma conta Pro do Zoom, não sei logo se vê. Essas informações vão estar aí disponíveis, e se quiserem fazer uma doação, nós ficamos. E fechamos assim, porque já está a passar um bocadinho fora da hora, assim. Então, podíamos todos... Ou então não, então eu já tenho uma ideia. É uma dinâmica rápida, né, de fecho, Cândida. Tipo, dizemos uma palavra ou este encontro e vamos fazer todos ao mesmo tempo. E convido toda a gente também a meter em modo de galeria. Também vou ativar aqui a câmera, que acho que tipo, já está, já não há problema. Então vou contar até 3 e vamos todos dizer a nossa palavra que marcou este dia, está bem? Então ativem todos o microfone agora. No botãozinho. Boa, acho que está praticamente toda a gente. Vejo aqui o Frederico a ativar o seu microfone, a Maria Pimenta, Débora, Rui Sampaio, Carlos. Ok. Acho que já está quase toda a gente. Acho que podemos. 24. Acho que podemos fazer. 1, 2, 3. Obrigado. Obrigado. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Boa. Ok. Vá, tchau. Até a próxima. Bom fim de semana. Tchau a todos. Namastê. Boas plantações. Mascar. Ai, Ana Isabela apanha solinho. Que belo sol aí na sala.